Quantos filhos vocês têm? Fala pra nós, a gente entrar nas perguntas aqui agora. Temos a Valentina, com 7 anos, nosso primeiro milagre. Uau. E temos a Maitê, com 5 anos, que é o nosso segundo milagre. Por que é milagre? A Samara, antes de ficar grávida ali, provavelmente uns 2, 3 anos, que a gente decidiu constituir ali os nossos frutos, vamos dizer assim. Aqueles trâmites, né? Faz exame, faz isso, foi aquilo. E ela foi em um médico, o médico falou pra ela que ela era considerada estéril e não poderia ter filhos. Olha isso. E isso não tinha que fazer parte dos sonhos dela. E aí ela não... Não foi um, né? Foram vários, né? Foram vários que deu esse, Deu vamos dizer, esse diagnóstico pra ela. E aí ela me contou da primeira situação, eu falei, não, isso aí problema é dele, não é nosso não. Esse médico deve ter vindo lá de baixo. E eu falei, a gente não tem nada com isso não, vamos embora seguir o fluxo. Segue o processo normal, vamos embora. A gente quer, então vamos lá. Esse já é um outro acampamento, né? Onde e nós vemos poucos acampamentos, né, amor? Deus se comunica muito comigo entre acampamentos, né? É uma maneira que ele fala de forma muito aberta e clara. Foi meu primeiro acampamento, chamado Manaim, 2018. Acampamento? O primeiro? Não, eu tinha 18 anos, foi em 2007. Eu tinha 18 anos. E lá eu sofri um acidente. Essa é uma história para um podcast inteiro. Mas eu levei um choque de raio. Naquele momento eu fiquei 20 minutos sem nenhum sinal vital. E isso me deu um problema na hipófise, que é um hormônio que segura a gestação. E aí eu não segurava as gestações. Foi quando a gente perdeu a primeira filha que a gente foi descobrir que eu tinha esse problema. Uma manchinha ali, né, no cérebro ficou desse choque que eu levei lá em 2007, nesse acampamento. E aí o hormônio não funcionava bem e aí eu não segurava as gestações, né, abortava naturalmente. E após o primeiro filho, um aborto, nós conseguimos engravidar novamente da Valentina, da Maitê. Por isso que são milagres mesmo, porque humanamente falando, não tinha ali um ciclo ovulatório, não tinha um ciclo que esperasse mesmo no órgão bebê. Mas, né, eu tô falando de quem resolve, né? Um Deus que pode. Poderoso para fazer. Que pode, né? Não é sobre o que eu acho, é sobre uma certeza que eu nem tenho. Né? Ele chegou e fez, você não, você vai, porque você precisa viver isso aqui por conta de tudo, né? Que você achava que você não iria viver, né? Porque eu também não vivendo o casamento, não vivia a maternidade, né? Uma das coisas que eu falo sempre para as pessoas, assim, eu vejo o caso de vocês, essa gratidão, na forma de você falar, já era a gratidão antecipada. Eu gosto muito de falar sobre isso. A gratidão antecipada é você agradecer por aquilo que nem chegou ainda. Sim. E aí você já era grata, assim, não, vai acontecer. Não, o médico falou o quê? Esse médico falou que não pode ter, mas nós vamos continuar, nós vamos assistir. Tá aí, a Maitê e a Valentina, uma com 7 anos, outra com 5 anos. Milagre, 2 milagres, né? Sim. 2 milagres. Então, assim, e eu acredito que você perdeu uma, né? Perdi Sim. Antes da Valentina. Então são 3 milagres, porque tem um anjinho lá, 3 milagres, né? Temos. Então a gente nunca pode descartar, né, a vontade de Deus sobre tudo, né? Sobre todas as coisas, né, meu amor? Eu entendo aqui que quando você começar a ser grato pelas coisas que você ainda nem recebeu, você vai acessar coisas extraordinárias. Pode acreditar nisso. Agradeça pelas coisas pequenas, simples do seu dia a dia, que você vai ver o quanto você vai prosperar na sua vida, no seu casamento. Seja grato pelos pequenos detalhes. Se você agradecer, você vai começar a perceber grandes mudanças na sua casa. A gente não é grato com a esposa, a gente não é grato com o esposo, a gente não é grato com os filhos, a gente reclama demais, murmura muito. Então, dentro disso, quando você vai reparar, a graça tá passando e você nem toca. Porque começa lá atrás, né? Quando eu falo que eu não quero ser família, eu neguei meus pais, né? Tudo que eles me apresentaram enquanto família, né? Aí meu primeiro erro, né? Não estou honrando eles, os primeiros que decidiram ser família para mim estar aqui hoje. E aí, quando eu volto a olhar para os meus pais, amo ele com tudo que nós vivemos e honro eles de verdade, aí Deus me permite viver a minha família. E né? pede o perdão e dá o perdão mesmo nas vezes que ele tentou fazer o melhor, né? Que a gente acredita que foi isso. Porque nós pais, nós erramos hoje, né? Sendo mãe, eu erro muito na tentativa de acertar. Sim. E tá tudo bem, faz parte do processo, né? E depois, com o tempo, né, reconhecer esse erro é um progresso muito grande. Sim. Eu falo sempre que a Clélia é testemunha,
Para mim, a maior dificuldade das pessoas é reconhecer o erro. Então, ou seja, porque se você não reconhece, você insiste com ele. Sim. Então, se vocês reconheceram, falou, olha, não preciso pedir perdão, preciso falar, começar uma vida nova, uma restauração, não deveria ter pensado dessa maneira, não deveria ter falado dessa maneira, uma oportunidade nova de recomeçar tudo de novo. Então, e foi o que a gente fez, né? Sim. Porque aí no ano de 2021 que a gente fez o acampamento em novembro, o corporativo, depois de 5 corporativos tentando ir desde o primeiro, porque nós somos convidados a servir junto com vocês no primeiro corporativo. olha Só que aí eu e a Samara precisava falamos o não viver pro primeiro. Fernando. Nós falamos, não, eu não conheço a logística, nós vamos para fazer. E aí nunca aceitaram. Viver, E aí várias vezes a gente tentou fazer e o conselho falou, não, já fizeram Manaim, não tem o porquê fazer. E eu queria até deixar aqui um recado. Vamos falar de acampamento? Eu vou levantar uma polêmica, mas eu acredito que eu e a Samara tem propriedade para falar desse assunto. Bandeira. Fomos 10 anos Manaim. Inclusive ontem estivemos numa adoração com eles, honrando e agradecendo A Noite de por Amar tudo que Demais, aconteceu. que é um projeto que surgiu do meu coração também, juntamente com a equipe. Então é uma honra estar lá com eles. E estamos aqui caminhando com os Guardiões, que acontece 7 corporativos, indo agora para o primeiro espírito empreendedor. E sempre teve essa questão. Quem fez um não faz outro, quem fez... Faça os 2 acampamentos. Falo com propriedade para vocês. Né? Sejam felizes nos 2. E aí eu e a Samara entendemos que dê apenas um intervalo aí de 2, 3 anos, porque você vai estar em fase diferente. Nós vemos os 2, fazendo e servindo. Então, para mim e para a Samara está resolvido, não tem que questionar. O cara já fez Manaim, quer fazer corporativo, seja feliz. E é claro, pô, se você já chegou lá e tem alguma situação que você já vivenciou, porque hoje você vai viver provavelmente alguma coisa que você já viu. Irmão, vamos, como se diz, né? Ter o jogo de cintura ali, deixa quem não viveu viver. Sim. E depois, dentro da sua fase, você vive o que você viveu. O acampamento é muito poderoso, é o que você falou, são fases diferentes. E aí foi o que eu e a Samara fizemos. Nós vemos o 2021, o nosso corporativo, fazendo como campistas. Decidimos chegar em casa, abrir o livro da vida. E aí foi onde nós fizemos a honra e a restauração. Onde nós fizemos todos os ciclos. Eu com os meus pais, meus avós, meus bisavós, a Samara com pais, avós, bisavós, para a gente conseguir entender a nossa geração. E aí a gente ter uma decisão de mudança de ciclo para que as nossas filhas e nós mesmos continuemos vivendo e ter uma vida igual você como acabou de falar. Uma vida totalmente diferente, renovada em Deus. Sim, poderoso, né? Cara, é isso. A Larissa está aqui também. Boa noite, Larissa. Estamos te esperando também. Marília Machado está aqui também. Está com o esposo. Jander está aqui. Natana Jada Miranda. ou Jander? Um beijo, Natana. Hoje a Natana, eu acho que a Natana hoje assustou comigo, meu amor. Não vou falar, não vou falar aqui ao vivo não, porque eu não posso falar do acampamento. Mas a Natana hoje ela assustou. Nossa, momento de oração poderoso, né, Natana? Poderoso. Ela vai casar ano que vem. Foi a primeira vez que eu fiz uma oração naquele formato lá, Natana. E ela vai casar ano que vem. Eu vim pensar depois no formato da oração. De Maria, né? Uma amada de Maria. O Raminhos está aqui também, o Sérgio. Boa noite, Sérgio. O Sérgio que é o autor aqui também desse programa aqui também, desse cenário, né? Boa noite também pro Fernando Bacelar. Bacelar, depois você manda uma pergunta para esse casal aqui, que essa noite nós estamos abrindo pergunta aqui. Bora lá. Eu quero só fazer uma validação aqui importantíssima para Núbia Rosa. Inclusive, ela é Manaim. Olha só, que bacana. Porque o Manaim e os Guardiões se conectam. Quero deixar isso bem claro. Se alguém tem alguma dúvida, tá claro, tá? Para você que tá vendo aí. Porque sempre teve isso. Não preciso deixar. Eu acredito. Manaim e corporativo se conectam. Eles se complementam. Se complementam. É porque, na verdade, você tem que deixar de pensar sobre corporativo, né? Parar de pensar sobre comparativo e pensar como corporativo. Exatamente. Né? Porque a gente fica comparando muito as coisas e nesse meio nosso de crescimento espiritual, a gente cria muita barreira porque a gente fica comparando as coisas. Mas você só compara quando você faz. Se você não faz, como que você compara? Eles podem comparar porque eles fizeram os 2. Agora eu por comprar uma coisa que eu nem conheço como que é o Manaí, não tem, é sem lógica. Pré-conceito, um pré-julgamento, é coisa que eu não conheço. Então, deixe de ser a parte mais Lucas da analítica, seja um Samara um pouco, só vai. Só vai. Gente, olha,